Lição 9. Quem é o Espírito Santo? Texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17, Nova Almeida atualizada. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Leitura diária. Segunda, Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo preserva e mantém todas as coisas criadas. Terça, Mateus 28, verso 19. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Quarta, 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito Santo penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Quinta, 1 Coríntios 3, verso 16. O Espírito Santo é Deus, esse mesmo Espírito habita em nós. Sexta, Tito 3, verso 5. O Espírito Santo regenera o pecador. Sábado, 2 Pedro 1, verso 21. O Espírito Santo falou por meio dos profetas e apóstolos. Leitura bíblica em classe, João 14, verso 16, 17 e 26. Capítulo 16, versos 7 ao 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Comentário, introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja desde os dias apostólicos o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta, nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Tópico 1. O Consolador. Ponto 1. O outro Consolador, 14:16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da Igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é, no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vine afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, não héteros. João 14:16. Ponto 2. O Paráclito. 16:7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parácletos vem da preposição pará, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador.
O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. João 15, 26. Ponto 3. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. João 14,16, 26, 15, 26, 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João 2,1. Tópico 2. Sua deidade, atributos e obras. Ponto 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, 7 com Hebreus 3, 7 ao 9. Deus de Israel, segundo Samuel 23, 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos 5, 3, 4, 1 Coríntios 3, 16, 2 Coríntios 3, 16 ao 18. Ponto 2. Seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15, 19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres, Mateus 12, 28, Atos 2, 4, 1 Coríntios 12, 9 ao 11. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente, Salmo 139, 7 ao 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos, Ezequiel 11, 5, Atos 5, 3 ao 9, Romanos 8, 26, 27, e é conhecedor do futuro, Lucas 2, 26, João 16, 13, Atos 20, 23, isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9, 14. Ponto 3. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1, 35. Dá a vida eterna, Gálatas 6, 8. Guia o seu povo, Salmos 143, 10, Isaías 63, 14, Romanos 8, 14, Gálatas 5, 18. É o Senhor da Igreja, Atos 20, 28. E santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, 2. O Espírito habita nos crentes, João 14, 17, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16, é o autor do novo nascimento, João 3, 5 e 6, Tito 3, 5, da vida, Ezequiel 37, 14, Romanos 8, 11 ao 13, e o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Tópico 3. Heresias antigas e novas. Ponto 1. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. A. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. B. Tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura.
Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. C. Pneumatomacianos. Surgiram depois os tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, 300-380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Ponto 2. As heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, Gênesis 1:2, e usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo", Atos 2:4. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. TNM, tradução do Novo Mundo. Ponto 3. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. 61:6. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito. Eles confundem a palavra grega perikletos, renomado ao redor ilustre, com Parácletos, João 14:16, 26, 15:26, 16:7. Assim, concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que perikletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14:16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14:17, e que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, João 15:26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Amém.